Pronto. Eu acho que vai aparecer aí na sua tela um pedido de autorização, aí você clica aí, né? Ok, porque quando eu começo a gravar, você tem que permitir, ou melhor, ou você fica e participa da gravação, ou você vai ter a opção de sair da aula, né? Mas é, a gravação é necessária para os alunos que perderam a aula. Então, por exemplo, hoje nós temos alguns alunos que não puderam estar aqui. E aí eu preciso da aula gravada para poder passar para eles, tá bom? Então, por isso que eu coloquei a gravação aí. Já fizemos a nossa oração, já dei uma introdução aí. Então, vamos lá. Eu peço que vocês fiquem ligados. Até o final da aula, eu vou tentar ser breve, né? Vou tentar fazer essa aula dentro do tempo que eu estabeleci no meu coração, mas tem bastante conteúdo. Então, eu peço que você fique ligado aí no ritmo da aula e no final eu tenho uma mensagem para passar para todos vocês, especialmente para os alunos que estão pela primeira vez no Descomplicando a Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje. O que faz a vida mudar de verdade? Antes da gente entrar no tema de hoje, deixa eu perguntar para quem já está estudando, para a irmã Elisandra, para a Alessandra, né, para a Carminha, vocês têm alguma dúvida referente aí às aulas anteriores, aos módulos que vocês até aqui estudaram? Algum detalhe ficou no ar? Vocês anotaram aí alguma dúvida que está incomodando vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Meu amigo Marcelão chegou aí na área também. Deus abençoe, Marcelo, está aí na área também. Alguém tem alguma dúvida referente a algum assunto, alguma coisa que não ficou esclarecida referente às aulas anteriores, ou até mesmo alguma coisa que durante a semana você anotou e ficou essa dúvida na sua cabeça? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Alessandra? Pode? Não, Alessandra, tranquilo? Tranquilo? Então, beleza, fechou, hein? Então, ó, Fátima, Cleide, Gisele, a gente sempre dá essa oportunidade para as pessoas fazerem perguntas ou referentes à aula ou referente a alguma dúvida que surgiu. E aí a gente começa a responder essas perguntas, depois a gente entra no tema da aula. Como hoje não tem dúvida nenhuma, então a gente já vai partir para o tema da aula. O tema da aula é o seguinte: o que faz a vida mudar de verdade? Alguém aqui, eu vou fazer uma pergunta meio doida, tá, gente? Alguém aqui não quer mudar nada na sua vida? Tá bom assim e pode ficar assim para sempre, não precisa mudar nada? Alguém aqui acha que a vida já está perfeita, que não tem, nem precisa do céu, né? Nem precisa do céu. Aqui já está tão bom que pode ficar assim? Não, não é isso, gente. Todo mundo quer melhorar alguma coisa. E não há ninguém que não precise melhorar. Às vezes as pessoas têm uma vergonha boba, né? Porque o cara às vezes é pastor, porque o cara às vezes é líder, a irmã é missionária, é pregadora, é isso e aquilo, ficam com vergonha de dizer minha vida tem que melhorar. Ficam com vergonha de dizer minha vida tem que ser restaurada, minha vida tem que crescer, minha vida tem que avançar. Mas a vida de todo mundo precisa crescer e avançar. Então, quem que eu poderia dizer assim, cara, não tem mais para onde crescer? Seria Jesus. Jesus. E mesmo assim, eu vou dizer uma coisa. E mesmo assim, ele foi glorificado. Você parou para pensar nisso? O próprio Jesus teve um lugar melhor para ir. O próprio Jesus teve uma situação melhor para ir. Ele, depois de chegar no nível máximo da vida humana, no máximo que a vida humana poderia levar ele avançou e foi além da vida humana, e hoje ele é glorificado. Então, todo mundo precisa melhorar. E o que faz a nossa vida melhorar de fato? Se a gente estiver andando sobre as águas e falando para o monte sai daqui e vai para lá, e o monte obedece, aí a gente talvez não precise melhorar, né? Talvez. E mesmo assim, eu repito, Jesus, ainda que chegasse a esse nível, ele ainda foi além, porque ele foi glorificado. E aí, o que acontece? Essa questão do que faz a vida mudar, eu quero apontar aqui três coisas. Três coisas que faz a vida mudar, tá? Três coisas. Sinceridade consigo a respeito de como está a sua vida. E a gente teve uma aula que falou só sobre isso, né? Nós tivemos uma aula que falou só sobre ser sincero consigo mesmo. Ser verdadeiro consigo mesmo. Por que esse assunto tem me incomodado tanto, sobre ser sincero consigo mesmo? Porque, às vezes, lá no meu canal no Instagram, eu levanto algumas perguntas assim: o que você mudaria na sua vida hoje? Aí a pessoa bota: nada, estou bem. Aí você vai olhar um pouquinho da vida da pessoa. A saúde da pessoa está uma desgraça. O casamento da pessoa está mais ou menos. A vida espiritual dela, nem sei como é que está, não esboça nenhuma reação, não pede nem cheira.
Como que ela diz que está bem? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ser sinceros conosco mesmo. Eu vou falar já na Bíblia como que a Bíblia confirma isso. Segunda coisa que a gente precisa, ter a nossa visão da vida sarada pelo Espírito Santo. Porque tem pessoas que não acham que tem que melhorar porque estão cegas. Aí é um problema pior, tá? Porque a pessoa que... Pior não, né? Eu acho que pior é quando a pessoa sabe que tem um problema e mente para si mesma. Eu acho que é pior. A pessoa, quando sabe que tem um problema e começa a buscar a solução, beleza, ela está meio caminho andado. Mas e quando a pessoa nem sabe que tem um problema? É pior. Então, a gente precisa... O que faz a vida mudar? Primeiro, ser sincero consigo mesmo. Segundo, pedir a Deus para curar a nossa visão, para a gente enxergar a vida como ela precisa se enxergar. Vocês acham que alguém nessa terra consegue estar sendo, vamos dizer assim, feliz como Deus criou o ser humano para ser feliz? Eu acredito que a felicidade ela vai muito além do que a gente está conseguindo viver nesse tempo. Eu acredito que nós temos que construir a felicidade. Eu acredito que nós temos, sim, que crescer na felicidade. Eu acredito que nós temos que avançar por uma vida plena. Eu acredito em tudo isso. Porém, pensa comigo, Deus criou a felicidade e colocou Adão e Eva na felicidade. E eles bagunçaram o coreto. Agora, todos os descendentes de Adão e Eva já nascem fora da felicidade. E nós temos que agora seguir os princípios de Deus para trilharmos o caminho da felicidade, amém? Então, nós precisamos entender essa visão de que nós temos muito mais para viver. Nós precisamos da nossa visão curada, entenderam? E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Deixa eu falar logo o terceiro ponto, depois eu faço a pergunta. E qual é o terceiro ponto? 3 pontos para mudar de vida. Primeiro, ser sincero. Segundo, ter a visão sarada para poder enxergar o que tem que enxergar nessa vida. E terceiro, aplicar o que você aprende. Não adianta você aprender algo e não aplicar. Se você aprende uma coisa e não aplica, meu Deus, não faz sentido. É como eu aprender a nadar e afundar de propósito. Não existe isso. Você está entendendo? Se eu aprendi a nadar, eu só vou sobreviver no mar se eu nadar. Entenderam isso? Então, as 3 coisas que fazem mudar de vida. Já para começar aqui a nossa aula. Sinceridade, você ser sincero e verdadeiro consigo mesmo e com Deus. Pedir ao Espírito Santo para curar sua mente e sua visão, para você enxergar a vida como ela precisa ser enxergada, e aplicar o que você aprendeu no dia a dia. Certo? Essas 3 coisas. Antes de eu dar continuidade e falar agora pontualmente sobre cada um, eu quero, para os meus irmãos que estão vindo pela primeira vez, né, a Fátima, a Gisele, a Cleide, a Renata estava tentando entrar aí, mas não conseguiu entrar. Esses irmãos que estão vindo pela primeira vez, eu quero fazer aqui uma pergunta para os irmãos que já estão aqui comigo, né? Por exemplo, Carminha, Alessandra, Marcelo, Elisandra. Eu tenho ou não tenho batido nessa tecla insistentemente de que a gente tem que colocar em prática o que a gente aprende? Eu não tenho batido nessa tecla? Eu não tenho batido nessa tecla? Eu perturbo vocês, e assim, a Fátima, a Cleide e a Gisele, né? Fazer parte do curso Descomplicando a Bíblia é saber que vai ser perturbado. Como assim? Toda aula, eu incomodo os meus alunos dizendo, cara, você precisa aplicar o que você aprendeu. Então, se a Bíblia, por exemplo, ensina sobre perdão, e você leu sobre perdão, agora perdoa. Se a Bíblia fala sobre não ceder aos desejos da natureza carnal, agora luta contra os desejos. Você precisa disso, entendeu? E eu queria fazer uma pergunta aos meus irmãos, tá? Que já estão estudando aqui comigo. Vou começar aqui pelo meu amigo Marcelo, que o meu amigo Marcelo, ele tá na igreja hoje. Então, não sei se o Marcelo vai precisar sair a qualquer momento, vai ser acionado, então vou começar por ele. Marcelão, me diz uma coisa. Participar aí do curso Descomplicando a Bíblia, de alguma forma tem afetado sua vida positivamente? Sim, bastante, sim. Uma mudança prática, bem prática e simples. Vou falar uma coisa simples, mas foi muito prática e real para mim. Eu, na minha leitura devocional, eu passei a adotar a versão NVI. Você falou em uma das primeiras aulas. E estou gostando muito. Amém, meu amigo. Foi uma coisa rasa, entendeu? Mas que já fez bastante mudança
na minha interpretação e automaticamente na minha aplicação de tudo. Amém, meu amigo, amém. É porque, né, falando aqui para os irmãos que estão assistindo a aula pela primeira vez, eu insisto que você leia a Bíblia entendendo a Bíblia. E aí você vai ler, por exemplo, a versão, vamos dar um exemplo, João Ferreira de Almeida. É uma versão mais difícil. Aí a João Ferreira de Almeida diz assim para Paulo, por exemplo, naquela hora que Paulo está no caminho de Damasco, né? Paulo está no caminho de Damasco, aí Jesus aparece para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo, quem és tu, Senhor? Aí ele fala assim: sou eu, sou Jesus. Aí Jesus fala assim para Saulo: ó, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E aí, como é que você entende uma frase dessa? Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O que é isso? Né? Aí, em outras versões, vai dizer assim, ó, Paulo, você vai sofrer se tentar resistir à vontade de Deus, se tentar lutar contra a vontade de Deus. Então, é isso que o meu amigo Marcelão está falando aí, que eu insisto em que você leia uma versão que te agrade, claro, mas que também faça você entender a Bíblia. Então, se você gosta muito da João Ferreira de Almeida e quer ler a João Ferreira de Almeida, ok, pode ler, mas leia com o dicionário do lado. Leia com o dicionário na mão, entendeu? Vou perguntar, não vou perguntar agora para todo mundo, não. Depois eu vou fazer uma pergunta para a Elisandra, depois uma para a Alessandra. Vou fazer uma para a Alessandra agora. Alessandra, essa minha perturbação, né, de incentivar vocês a estudarem a Bíblia, a lerem diariamente, que tipo de mudança você sente que aconteceu na sua vida por conta dessa insistência, por conta dessa questão de eu insistir tanto em vocês lerem a Bíblia e você, que eu sei que é uma pessoa que, assim como o Marcelo, assim como a Elisandra, estão de fato aplicando isso, que mudança você tem sentido na sua vida ao ler diariamente a Bíblia? Rapidinho, calma aí, Alessandra, desculpa, perdão. Deixa eu abrir aqui seu áudio. Ah, não, você que tem que abrir, não abriu. Tá fechado, não tinha reparado. Então, assim, muita diferença, porque tem coisas que a gente, como você, né, você fala, e eu acho isso muito interessante, isso foi uma das coisas que me incentivou muito a ler a Bíblia todos os dias também. Além do seu incentivo diário, não só no curso, mas quem foi seu membro, sua ovelha, né? Aprendeu muito isso. E quem não lê, fica na mão de quem lê. E eu fiquei apavorado com essa situação. Eu falei assim, gente, eu preciso ir direto à fonte. Então, você sempre bate muito nessa tecla, você sempre ensina muito isso pra gente, em relação a ir direto à fonte. E isso mudou muito, assim, e uma das coisas mais interessantes que eu aprendi no curso, assim, né, além de ler todos os dias, foi sobre a leitura corrida, porque eu sempre tinha leitura corrida. Espera aí que eu vou entrar aqui pelo notebook agora. Uma luta danada, agora que eu consegui pelo notebook. Aí eu vou sair daqui. Aí... Então, aí o que aconteceu? Aí foi. É porque tem 2 microfones abertos, aí dá microfonia mesmo. Tem que fechar um. Isso. Agora abre aqui, calma aí, deixa eu abrir aqui. Abre o áudio desse. Abri, Isso, fechou. vai. Pronto. Então, assim, quando eu comecei a fazer a leitura estudada, que tem coisa que a gente lê e a gente não entende, assim. Então, a questão de realmente ler a Bíblia todos os dias faz uma diferença na nossa comunhão com Deus. E se a nossa comunhão com Deus melhora, a vida é descomplicada. Então, é isso, gente. O nome do curso é muito, muito feliz, né? Muito próprio, né? Não estou sabendo encontrar a palavra. Muito, sei lá, característico. Porque é isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, eu comecei a encontrar respostas que eu queria buscar, mas não conseguia encontrar. Então, foi isso. E o mais legal é essa questão das dicas que ele dá para a gente, né? Da gente ler a leitura sobre a João Ferreira de Almeida, sobre você pegar um dia... Aí, o que eu faço hoje? Eu pego, leio, corrido, marco as coisas que eu não entendi, aí depois eu vou lá e começo a buscar nos estudos das formas que eu gosto para poder aplicar. Isso eu aprendi com o curso e fez uma diferença absurda na minha vida. Amém, amém, valeu. Deus te abençoe, minha amiga. Então, vamos dar continuidade aqui. Depois eu vou fazer uma pergunta também para a Elisandra, para ajudar a esclarecer aí os
os irmãos que estão chegando agora, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso tema. Então, 3 pontos que fazem a gente, de fato, mudar de vida. Sinceridade, ser sincero consigo e com Deus, tá? Ter uma visão curada e sarada para poder enxergar a vida como ela tem que ser enxergada e aplicar o que você aprendeu. Agora eu quero mostrar alguns versículos que pontuam esses 3 pontos, tá? Sinceridade consigo. Olha o que a Bíblia mostra. Tem 2 versículos aqui que eu quero mostrar para vocês. O seguinte, Jó 2:2 mostra Deus fazendo uma pergunta para o diabo. Agora, todo mundo sabe que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? Olha só que doideira. O diabo, sendo o pai da mentira, Deus foi fazer uma pergunta para ele. E eu te faço uma pergunta. Se você conhece uma pessoa que mente que nem sente, e você quer saber de algum fato, você vai perguntar logo para o mentiroso? Você não vai perguntar para o mentiroso. Então, imagina lá, né? A Cleide tá lá no bairro dela, aconteceu uma confusão, mas a Cleide não estava. A Cleide não estava, né? Na confusão. Quando a Cleide chega no bairro dela, todo mundo fala, menina, você não sabe o que aconteceu. Aí tem 10 pessoas para contar para a Cleide o que aconteceu. Só que no meio dessas 10 pessoas tem uma conhecida da Cleide que é muito mentirosa. Ela não consegue falar 2 palavras sem contar uma mentira. Então, veja comigo, de 10 pessoas, a Cleide vai perguntar logo para a mentirosa o que aconteceu? Não. Ela vai procurar alguém que seja honesto, idôneo, verdadeiro para fazer a pergunta, não é isso? Agora, olha que engraçado, Deus, sendo tão sábio, foi logo no pai da mentira fazer uma pergunta. Como assim? É porque Deus é a própria verdade. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso é tão sério que a Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos antes, né, da gente pensar, nossas palavras antes da gente falar. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Então, como é que a gente mente para Deus, gente? Como é que a gente conta uma mentira para Deus? Então, Jó 2:2, Deus pergunta assim para o diabo, diabo, de onde você veio? Você acha que o diabo ousou mentir para Deus? Não, não dá. Não dá. Então, o diabo foi sincero com Deus. O diabo falou assim, Senhor, eu vim de passear pela terra e rodear por ela. E Jesus fez uma coisa semelhante. Jesus, quando teve Marcos, capítulo de número 5, versículo 9, Jesus, ele conversou com um endemoniado da cidade de Gadara. A gente chama de um endemoniado gadareno, né? E aquele endemoniado gadareno, Jesus fez uma pergunta para o demônio que estava dentro dele. Jesus perguntou, qual é teu nome? Ora, era para ele mentir para Jesus, mas não mentiu, sabe por quê? Porque Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha que interessante. O diabo foi verdadeiro com Deus. Os demônios foram sinceros com Jesus e falaram a verdade. Nós somos uma legião. Então, pensa comigo. Se até o diabo, na presença de Deus, é sincero, eu não vou ser, irmão? Aí sabe o que acontece? Tem crente tentando passar uma imagem de algo que não é real da vida dele. Tentando passar para os outros, tentando se enganar e, às vezes, até tentando enganar Deus, mas não tem como. Então, esses 2 versículos, né, Jó 2:2 e Marcos 5:9, mostra que na presença de Deus, até o pai da mentira é verdadeiro. Até o pai da mentira é sincero. Então, nós temos que ser sinceros na presença de Deus. E olha que interessante. Efésios 6 fala de uma armadura. E ele fala que a armadura de Deus é diferente da armadura dos homens. A armadura dos homens é feita de coisas físicas, coisas palpáveis. A armadura de Deus é feita de coisas espirituais. E qual é o primeiro elemento da armadura de Deus? Quem lembra? O primeiro. Pode abrir o microfone. Se vestir com a verdade. Se vestir da verdade. Então, você já parou para entender como é importante ser sincero? Rodrigo, dá um exemplo. Eu já dei aqui esse exemplo para os meus alunos, mas vou falar, né, para a Cleide, para a Fátima, para a Gisele, um exemplo que eu costumo dar. Houve uma época da minha vida em que eu era muito tentado por algumas coisas, não que agora eu não seja, mas a diferença é que a gente, às vezes, vai trilhando uma caminhada e a gente vai aprendendo a dar menos atenção para aquilo. Quando a gente dá muita atenção para uma coisa, a gente acaba sendo ainda mais tentado. E a gente vai aprendendo a abstrair e pensar em outras coisas. Então, houve uma época da minha vida que eu estava sendo muito tentado, né, por uma determinada situação. E nessa situação em que eu estava sendo tentadíssimo, eu resolvi ser sincero com Deus. Eu falei assim, Deus, porque eu orava assim, Deus, aparta de mim este mal.
porque eu detesto o pecado, eu não quero pecado. Eu orava assim, né? Até que um dia eu resolvi ser sincero com Deus. Eu falei assim, Deus, vou te confessar um negócio. Eu tô com um problema sério. É que eu ainda gosto do pecado. Eu sei que é errado, eu sei que eu não devo, e eu sei que me faz mal. Mas o problema é que eu ainda gosto desse troço. E eu tenho que parar de gostar. Gente, quando eu comecei a ser sincero com Deus, a minha vida começou a mudar por completo. Porque Deus já sabia que eu estava ali tentando fazer uma máscara na frente dele, pô, uma máscara na frente logo de Deus. Não tem como. Então, outra coisa é a gente ser sincero com a gente mesmo. Tipo assim, Rodrigo, como é que está a sua vida hoje? Cara, se a minha vida tiver uma porcaria, eu tenho que falar que minha vida está uma porcaria. Tem gente que fala assim, não vou falar isso porque senão eu vou estar murmurando. Existe uma diferença entre murmurar e ser sincero. O que é murmurar? Vamos lá. Digamos que o Marcelo esteja fazendo um favor para mim. O Marcelo está fazendo um favor para mim. O Marcelo está fazendo um bem para mim, tá? E aí, eu, por algum motivo, interpretei mal o que o Marcelo está falando e fui lá na Gisele fofocar a respeito do Marcelo. Pô, Marcelo, mal vacilão. Pô, ao invés de fazer a parada maneira, tá fazendo de outro jeito que eu não queria. Olha a diferença. Eu fui a Gisele falar mal do Marcelo. Sabe o que acontece? Além de eu estar traindo o Marcelo, que está me fazendo um bem, eu ainda estou contaminando a Gisele. Agora a Gisele vai olhar para o Marcelo e vai falar assim, caramba, é mesmo, eu é que não chamo ele para fazer nada aqui em casa, entendeu? Ou seja, isso é murmuração. É quando eu falo mal de Deus com outra pessoa. Agora, quando eu vou ao próprio Deus e falo, Deus, eu estou chateado com o que está acontecendo na minha vida, isso não é murmuração. Isso é uma conversa com o único que pode resolver os seus problemas. Você está entendendo? Então, a gente tem que se revestir de verdade e a Deus e ser sincero com Ele, e jogar limpo com Ele a respeito da nossa vida. E ser sincero com a gente também. Senhor, minha vida está uma porcaria assim. Ou então, não. Senhor, minha vida está uma bênção. Mas essa área da minha vida está me entristecendo. Senhor, tem várias áreas da minha vida que eu estou feliz, mas tem uma área da minha vida que está me incomodando. Você está entendendo? Seja sincero consigo e seja sincero com Deus. Amém? Esse é o primeiro passo para a mudança. Agora, e quando a pessoa está cega e nem enxerga que precisa mudar? Aí é um problema, né? Então, o segundo passo para a mudança é ter a sua visão sarada e seus olhos abertos pelo Espírito Santo para enxergar a vida como ela precisa ser enxergada. Aí eu quero citar como exemplo, 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus deste século cegou as pessoas. Então, Satanás ele tem a habilidade de cegar. Sansão, aconteceu uma coisa com Sansão no mundo físico, que é uma lição para a gente no mundo espiritual. Sansão tinha um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e Sansão quebrou essa aliança com Deus. Quando Sansão quebrou essa aliança com Deus, a primeira coisa que os inimigos fizeram com ele foi furar os olhos dele, foi cegá-lo, entendeu? O inimigo, ele faz exatamente isso. Ele te seduz para você quebrar a sua aliança com Deus, e quando você quebra, ele te deixa cego. E você, cego, não consegue ver as coisas de fato como elas precisam ser enxergadas. Entenderam? Então, olha que coisa interessante. 2 Coríntios 4:4. Esse texto de Sansão está em Juízes 16:21, tá? Esse texto de Sansão ficar cego. Juízes 16:21. E essa passagem de que o diabo cegou as pessoas, 2 Coríntios 4:4. E tem mais uma que eu quero citar, que é Apocalipse 3:17, que fala da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E Deus falou assim, olha, eu estou enojado de você. Deus falou isso para a igreja, eu vou vomitar você de mim. Porque você não é nem quente nem frio, você é morno, eu não quero. E olha que arrogante você é. Você acha que é bambambam, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Aí olha o que Deus fala. Você precisa do meu ouro para se enriquecer. O que é o ouro de Deus? É o reino de Deus. Nós só somos de fato ricos. Não estou falando que a gente não deva buscar prosperidade material. Pode buscar prosperidade material. Mas lembre que você só é de fato rico quando vem a você o reino de Deus. Você está entendendo? E então Deus fala assim, ó,
Pegue o meu ouro para se tornar rico. Pegue as minhas roupas para esconder a sua nudez. Isso representa o quê? Purificação, santificação. E, por fim, Deus fala assim, pegue o meu colírio para curar os seus olhos e você poder enxergar. Então, Deus quer que nós enxerguemos a vida como ela é de fato, como a nossa vida está de fato. Por isso, nós precisamos ser curados na nossa visão por Deus. Então, o segundo passo é ter a visão e os olhos espirituais abertos por Deus. Aí, deixa eu fazer uma pergunta para minha amiga Elisandra. A Elisandra me conhece desde antes de eu ser pastor, né? A Elisandra me conhece desde antes de eu começar a pastorear a igreja. A Elisandra começou a me conhecer como professor de teologia. Eu era professor de um seminário de teologia e a Elisandra era aluna desse seminário de teologia. E, com certeza, a Elisandra me vê há muito tempo já batendo nessas teclas, né? De ler a Bíblia, de se dedicar à palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta, minha amiga Elisandra. A gente está falando de abrir os olhos. A gente está falando de enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Eu te faço uma pergunta. Desde que você começou a estudar a palavra de Deus, né? Até mesmo antes do curso Descomplicando a Bíblia. Porque estudar a palavra de Deus, gente, nunca acaba, tá? Estudar a palavra de Deus nunca acaba, tá bom, gente? Então, a Elisandra fez teologia, eu era o professor dela no curso de teologia, e hoje ela é minha aluna no curso Descomplicando a Bíblia. Ah, mas já não fez teologia, então não precisa. Não, estudo da Bíblia é... O Marcelão também, Marcelão foi meu colega de turma, a gente fez teologia junto, né? A Elisandra... a Elisandra não, a Elisandra foi minha aluna, né? E eu tive a honra de ser professor da Elisandra. Mas eu e o Marcelo, nós tivemos a honra de estudar, foi uma honra mútua, tá, meu amigo? De estudar juntos teologia. E hoje o Marcelão está aqui comigo. No curso Ele congelou aqui para mim, gente. Rodrigo, você está travado. Não sei se você consegue ouvir, mas seu vídeo travou e... Eu estou conseguindo ouvir vocês, sim. Será que vai voltar automaticamente? Deixa eu ver aqui. Voltou, né? Voltou? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo, não? Não? Foi. Estão me ouvindo? Opa, voltou. Deu uma travada aqui em tudo. Eu estava ainda ouvindo vocês quando vocês já não estavam me ouvindo mais e eu ainda continuava ouvindo vocês um pouquinho. Depois fechou tudo e voltou sozinho. Nem mexi em nada. Fechou tudo e voltou sozinho. Até a gravação recomeçou. Então, vamos lá. Perguntando para minha amiga Elisandra. Né? A gente está falando sobre abrir a mente, abrir a visão. E quando você começou a estudar a Bíblia até hoje, desde que você começou até hoje, você pode confirmar se a Bíblia tem aberto ou não sua visão a respeito das coisas da vida? Pode falar aí, meu amigo. Nossa, demais. Demais. Foi a melhor decisão que eu fiz, que eu tomei na minha vida. Eu não sei nem como foi, acredito que realmente foi Deus que me levou a esse caminho, porque foi num momento que eu estava com muita dificuldade na minha vida e a única solução que eu vi foi me aproximar mais de Deus. E eu procurei a igreja, que eu nunca tinha entrado, e ali eu comecei a ouvir os sermões, e um dos sermões falaram sobre teologia, que ia ter o curso, e aí eu me interessei, eu falei, não, eu quero isso para mim, comecei a estudar, e de lá para cá, isso já tem o quê? 4 anos. Eu fiz 3 anos de teologia, né? Me formei ano passado, não foi isso, Rodrigo? E agora, é isso, ano passado. Tá. Isso mesmo. E continuo estudando a Bíblia até hoje, acompanhando o Rodrigo, né? Sempre que abre um curso eu estou fazendo, estou estudando, revendo muitas coisas, revisitando passagens que eu já li e tendo entendimentos que eu não tinha antes e estou tendo agora. Então, assim, tem mudado de fato a minha vida nesse sentido de ter mais confiança em Deus, mais intimidade com Deus, mais comunhão, de saber lidar melhor com os problemas, ter mais maturidade emocional, porque isso me faltava muito, eu tenho aprendido isso com Deus, com a Bíblia. Só trouxe benefícios para mim, e não pretendo parar de ler, de estudar e de, né, buscar cada vez mais esse conhecimento, que eu acho que nunca vai ter fim. Só me trouxe benefícios, gente. Assim, e o hábito acaba criando realmente um hábito. Você se vê fazendo todo dia. Na hora que vê, está na hora de eu
estudar, está na hora de eu ler, está na hora de eu ouvir, está na hora do curso. E a vida começa a girar em torno disso. Minha vida começou não a girar em torno dos problemas. Eu comecei realmente a olhar para Deus e não olhar tanto para os problemas. O problema está ali, às vezes, né, vem, a gente tem, né, parece que vai sucumbir, mas não, vamos lá, tem o curso, tem a aula, tem a tarefa que eu tenho que fazer, eu vou fazer a minha leitura da Bíblia, e isso vai, né, te tirando das complicações da vida, e só tem é um santo remédio para mim. Amém, minha amiga, amém. Que benção, que benção. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu sei que o poder não está no Rodrigo, está na Bíblia, né? Mas a minha missão é essa, é propagar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, justamente para... Sim, sim. E eu achava a Bíblia difícil de ler. Eu achava muito difícil de ler, não entendia, não compreendia. E por isso que eu fui fazer a teologia, né? E ali eu comecei a entender como estudar a Bíblia, né? E esse curso, ele mostra muito isso, como a gente deve estudar, o passo a passo, né? Que existem alguns passos que a gente precisa seguir para poder ter um entendimento, não pode ler de qualquer maneira, né? Então, existe todo uma sequência de regras para a gente colocar em prática, e isso vai acabando se tornando um hábito, né? E na hora que vê, você já está ali estudando com uma fluência, com né, com uma maior segurança, uma maior naturalidade, se entendendo com as Bíblias, com as versões. Então, assim, o curso é muito bom, porque eu vi, assim, que foi uma teologia compactada, bem compactada. É o curso de teologia compactado, bem conciso. Isso ajuda demais. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E a Elisandra é o segundo curso, né, que ela está fazendo meu. O Marcelão, acho que também é o segundo, né, porque o Marcelo acho que também fez o programa Viva a Vida Plena. A Fátima fez o programa Viva a Vida Plena, Fátima, ou foi o programa Viva a Vida Plena, né? A única que ainda está recordista é a Alessandra, né, que fez o Liderança de Alto Rendimento, foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida, né, online. Depois ela fez o programa Viva a Vida Plena e agora está fazendo Descomplicando a Bíblia, né? Então, muito legal. Gente, para a gente fechar então por hoje, qual é o terceiro passo? Segundo passo, então, o primeiro passo é sinceridade consigo e com Deus. Segundo passo, ter a visão sarada, né, pelo Espírito Santo, enxergar a vida como ela é. E, por fim, o mais importante de todos os passos. Preste atenção, gente. Se liga aqui. O mais importante de todos os passos, que é aplicar o que você aprende na palavra de Deus, botar no dia a dia. E aí, olha o que diz Tiago 1,22. Tiago 1,22 diz assim: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Mateus 7,24 diz assim: todo aquele pouquinho. Tiago o quê? Tiago 1,22. Tiago 1,22, beleza? Mateus 7,24 diz assim. Mateus 7, vários versículos, mas o 24 ali, só para dar uma margem, né? Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre. Olha só Jesus falando. Aquele que ouve as minhas palavras e cumpre, e pratica, e aplica, eu comparo ao homem sensato, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode até descer as chuvas, correr os rios, soprar os ventos, podem até combater contra essa casa, ela não vai cair. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu comparo a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vai descer a chuva, correr os rios, e quando combaterem contra essa casa, ela vai cair. Então, Jesus está ensinando a ler e a praticar, a ler, entender e aplicar a palavra de Deus, né? E eu quero fechar com um texto. O que diz, meu amigo? Pode falar, João 17:13. Pode falar aí, o que diz? Que eu não estou lembrando agora. Diz o seguinte: se sabes essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Perfeito, perfeito, perfeito. E eu quero citar o último, Provérbios 14:23, né? O livro de Provérbios, ele é fantástico. Provérbios 14:23, ele diz assim, olha: todo trabalho árduo, olha só, todo trabalho árduo traz algum proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, esse texto, ele também está falando que se você não colocar as coisas que você aprende em prática, no dia a dia, você
não vai ter nenhum fruto disso. Então, é muito terrível. Pior do que uma pessoa que não conhece a verdade é aquele que conhece e não vive. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender esses 3 passos, tá, gente? Primeiro passo, sinceridade consigo e com Deus. Segundo passo, ter a visão sarada pelo Espírito Santo. E terceiro passo, aplicar o que você aprendeu. Sobre a nossa aula, alguém tem alguma pergunta? Minha irmã Cleide tem alguma pergunta? Gisele, a Fátima, né, que estão aí pela primeira vez no Descomplicando a Bíblia. E mais a Alessandra, Marcelo, Elisandra, a Carminha. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Então, eu quero concluir só dando um resumo aqui para as minhas irmãs Cleide, Gisele e Fátima, né, do que é o Descomplicando a Bíblia. Descomplicando a Bíblia é um curso, como o próprio nome diz, para dar esclarecimento da palavra de Deus, que tem como lema descomplicar a Bíblia para descomplicar a vida. Ou seja, a Bíblia é o manual da nossa vida. Se a gente entende o manual e coloca em prática, a nossa vida é boa. Se a gente não entende o manual e não coloca em prática, a nossa vida vai ser complicada e confusa. Então, se a gente algumas pessoas, como a Elisandra mesmo falou, acham a Bíblia difícil de ler. Se a gente conseguir descomplicar isso e a pessoa começar a ler e entender, ela também vai aplicar na vida e vai melhorar a vida. Então, se você descomplica a Bíblia, você descomplica a vida. Entendeu? Esse é o lema. O Descomplicando a Bíblia são 8 módulos de videoaulas gravados, tá? 8 módulos de videoaulas gravados e 9 aulas ao vivo pelo Zoom. 9 aulas ao vivo pelo Zoom. Então, contando com a aula inaugural, uma aula inaugural, mais uma aula acompanhando aí cada módulo, tá? Lembrando que a aula, no início do curso Descomplicando a Bíblia, a gente associava a aula ao módulo. Hoje em dia, a gente faz mais livre, né? Então, a aula tem o seu tema específico e o módulo tem o seu tema específico. E a aula, você vai, obviamente, precisar assistir aqui comigo, mas se você perder, ela fica gravada, igual essa aqui está sendo gravada, tá bom? Quais são os temas, né, dos módulos gravados? Por que devo confiar na Bíblia? Como descomplicar a Bíblia? Visão panorâmica da teologia, como a Elisandra falou, um resumão da teologia, né? Um resumão da teologia. Então, visão panorâmica 1, 2, e parte 1, parte 2, parte 3. A Bíblia descomplica quem sou, fala da nossa identidade, essência e propósito, isso é muito importante. O que a religião complica, a Bíblia descomplica, e a Bíblia nos ensina a dar resultados. Esses são os 8 temas dos 8 módulos, tá bom? E quais são os 9 temas das 9 aulas ao vivo? Aula inaugural, tem acabativa, né? Que eu falo que a pessoa que tem iniciativa tem que ter acabativa, né? Ou seja, tem que concluir o que começou, é uma brincadeira que eu faço. Jogando o livro consigo mesmo para mudar o rumo, aí é uma aula específica só sobre falar sinceramente com Deus. A Bíblia tem resposta para tudo? É uma pergunta, né? O que te atrapalha a entender a Bíblia? Como conviver com a instituição igreja? Por que eu estou falando para o pessoal que está já na aula, que eu vou deixar vocês continuarem? Porque algumas dessas aulas vocês não tiveram, né? Por quê? Porque a gente começou conectado ali ao módulo, né? Então, algumas dessas aulas vocês não tiveram. Então, por exemplo, como conviver com a instituição igreja? Hoje em dia as pessoas estão tão feridas com a igreja, é tão difícil lidar com a igreja, entendeu? Então, como que você convive com isso? Cuidando das 5 áreas da vida, né? Nossa vida, ela tem vida espiritual, emocional, saúde física, financeira e relacionamentos. Então, nós temos que cuidar dessas 5 áreas da nossa vida. Como lidar? Essa aula vocês também não tiveram. Como lidar com decepções e traumas? É outra coisa que as pessoas precisam muito. E, por fim, mais uma aula que o pessoal também ainda não teve, que é ministério, ativismo religioso e propósito de Deus. São 3 coisas, tá? Ministério, ativismo religioso e propósito de Deus. A gente vai falar sobre isso também. Além disso, eu gosto sempre de estar indicando documentários, né? Filmes que são bons para a nossa edificação, livros, e nós vamos ter bônus, né? Tem o programa Viva a Vida Plena, é um curso inteiro que ele entra como bônus, né, do Descomplicando a Bíblia. Então, tá tudo lá bonitinho gravado para você também participar. Agora, se isso te pareceu interessante, né, para os meus amigos que estão aí participando dessa aula, se pareceu interessante, deixa eu falar a respeito do investimento em si. A Bíblia diz assim: de que adianta o dinheiro na mão do tolo, visto que não quer buscar conhecimento? Então, o dinheiro que Deus coloca na sua mão também é para você investir em si. Por isso que eu digo para as pessoas: comprem livros,
Livros são muito bons, né? Comprem livros que vão, de fato, te ajudar na caminhada. Invista em cursos, invista em palestras. Vai em palestras, em masterclass, vai nessas coisas que vão te ajudar. Agora, escolha temas que, de fato, vão ajudar a sua vida, beleza? E qual é o investimento do programa Viva a Vida Plena? O programa Viva a Vida Plena era o outro, né? Do Descomplicando a Bíblia, do curso Descomplicando a Bíblia. São 9 aulas ao vivo pelo aplicativo Zoom, 8 módulos, esboço PDF, suporte via WhatsApp, ou seja, você pode me mandar mensagem e me perguntar quando quiser, e os meus irmãos sabem disso, que eu estou sempre dando essa atenção. Tudo isso por R$ 297, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros de R$ 24,75. Gente, o que você faz da sua vida com R$ 24,75 por mês hoje em dia, né? É difícil. O que se arruma dentro do supermercado? Dentro do supermercado, o que se arruma com R$ 24,75? É complicado. Mas, por R$ 24,75 por mês, você pode descomplicar a sua vida, descomplicando a Bíblia. Entenderam? Agora, escuta só o que eu vou propor aqui para vocês. Eu vou depois jogar o link, vou jogar primeiro o link de vendas, né, da Descomplicando a Bíblia, no grupo de super interessados que vocês estão, né? A Cleide, a Gisele, a Fátima, no grupo de super interessados eu vou jogar primeiro lá. Depois eu vou jogar para os outros grupos também, para quem quiser, né? Até quem não está aqui na aula. Então, eu vou jogar primeiro para vocês podem ser beneficiados da seguinte forma. O curso Descomplicando a Bíblia é R$ 297. Mas eu vou dar para as 10 primeiras pessoas que comprarem o curso, né? Eu vou dar 2 livros em PDF, cada um custa R$ 15 mais ou menos. Ou seja, você vai ganhar de bônus, e eu não vou cobrar esse livro, vou dar de presente, você vai ganhar de bônus R$ 31,00 e alguns centavos, tá? É um bônus para os 10 primeiros. Mas os 5 primeiros vão ganhar um bônus ainda maior. Por quê? Eu vou botar o programa Viva a Vida Plena só para os 5 primeiros. Programa Viva a Vida Plena, que a Fátima já fez, né? Só para os 5 primeiros. Os 5 primeiros, então, vão ter, além dos 2 livros, o programa Viva a Vida Plena. O valor do programa Viva a Vida Plena era R$ 497. Era o valor do programa Viva a Vida Plena. E esses R$ 497, mais 2 livros, vai dar de bônus para as pessoas R$ 528, mas elas vão continuar pagando R$ 297, parcelado em até 12 vezes sem juros. Isso só para os 5 primeiros, ok? E mais um detalhe. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter o preço de R$ 297. Porque à medida que eu vou aprimorando, à medida que eu vou confiando no meu conteúdo e no meu material, eu posso evoluir também no preço. Por quê? Quando a turma 1, o valor foi 247. Agora já está 297. Aumentou um pouquinho a coisa, mas aumentou. Tudo baseado naquilo que eu vou aprimorando e melhorando. Então, as coisas podem vir a aumentar no futuro, não sei. Então, eu acho que vale a pena não perder essa oportunidade. Essa aula que vai ficar gravada, eu vou compartilhar com as pessoas. Quem assistir essa aula, gostar e quiser comprar, vai comprar. Então, a minha dica fique entre os 5 primeiros. Entendeu? Essa é a minha dica, fique entre os 5 primeiros. Amém? Então, agora, nesse momento, eu vou fazer até o seguinte, eu vou, para privilegiar quem está aqui, tá? Se vocês se sentirem interessados, deixa eu jogar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui. Eu vou jogar o link já aqui, tá? Já aqui no bate-papo, e a gente vai encerrar por hoje, eu vou orar para a gente fechar. Deixa eu só achar aqui onde é que está o link. Jesus, onde é que foi parar esse link? Aqui, ó. Entrar aqui. Eu tinha deixado já o link separado e eu acabei esquecendo onde ele estava, mas achei já aqui. Beleza. Então, ó, para quem quiser, tá? Vou deixar aqui. Outra coisa também interessante é que, se você achar, tá aí o link, tá bom? No bate-papo, tá aí no chat. Vou jogar depois lá no grupo também. Se você achar que é interessante não só para você, mas é interessante para alguém, pode mandar esse link para alguém. Pode mandar esse vídeo aqui. É só me pedir que eu te passo o vídeo. Você pode mandar para uma outra pessoa. Você pode compartilhar as coisas que eu falo lá no grupo com outra pessoa. Pode mandar o link de convite do grupo para outras pessoas entrarem, porque o meu objetivo é propagar essa verdade para o máximo de pessoas possível. E, Rodrigo, você só ensina se alguém
comprar o seu curso? Não. Eu estou aí nas redes sociais. Amanhã mesmo eu vou fazer uma live, gente, importantíssima. A live de amanhã vocês não podiam perder. Amanhã eu vou fazer pelo meu Instagram e pelo YouTube uma live explicando algo poderoso que Deus colocou no meu coração. Então, eu estou sempre ministrando. Eu ministro nas igrejas, eu ministro na rua, eu ministro em casa, eu ministro na internet. Onde for, eu ministro a palavra de Deus. E também preparei o curso Descomplicando a Bíblia para vocês. Quem quiser, eu vou ficar muito feliz de ter você na turma número 2, tá bom? E qualquer coisa, gente, me chamem no privado, conversem comigo no privado, que a gente vai bater um papo. Fala, minha amiga Fátima, diga aí. Abre o seu microfone, abre o microfone. Microfone. Fala. Eu queria saber quando começa. Isso, bem falado. Deixa eu abrir aqui o meu calendário. A aula inaugural. Muito bem. Deixa eu ver aqui, a aula inaugural. Calma aí que eu não lembro de cabeça, tá, gente? Nossas aulas vão ser sempre às segundas-feiras, tá? Nesse horário de 8 horas. Mesmo que para mim seja meia-noite, vai ser nesse horário. E nós estamos no dia 23 e eu pretendo botar a aula inaugural na primeira segunda-feira do mês de setembro, o que dá dia 5 de setembro. Dia 5 de setembro. Pode ser, é porque eu botei dia 5 de setembro, mas eu estou lembrando que tem um detalhe dia 5 de setembro, pode ser que eu antecipe para o dia 29 de agosto. Tá, mas eu vou confirmar para as pessoas. A princípio, 29 de agosto ou 5 de setembro é nossa aula inaugural, tá bom? Eu botei 5 de setembro, mas eu lembrei que tem algo nesse dia, então talvez eu jogue a aula inaugural para o dia 29 de agosto, a última segunda-feira de agosto. E nossas aulas vão ser sempre às segundas-feiras, 8 horas da noite, aulas ao vivo. E as aulas gravadas, vocês fiquem à vontade para assistir à medida em que vocês se sentirem bem de ir assistindo, tá bom? Amém? Tá ótimo. Gente, Deus abençoe vocês, Deus fortaleça a vida de vocês, tá? Não perca essa oportunidade, compartilhe aí com quem vocês sabem que gosta de estudar a Bíblia, que precisa estudar a Bíblia, até porque todo mundo precisa, e qualquer coisa me chame no privado para a gente conversar, tá bom? Não tem problema, liga, manda lá mensagem no WhatsApp que eu estou à disposição. Minha amiga Elisandra, Alessandra, Carminha, o Marcelão já precisou sair. Obrigado, tá? Por vocês estarem aí dando esse apoio, participando da aula, e vocês continuam assistindo quantas aulas quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pelas teus filhas que estiveram aqui, pelo Marcelão também, que já precisou sair. Nos ajuda, Pai amado, nessa caminhada a aprender cada vez mais e mais a respeito da Tua palavra. Nos ajuda a descomplicar a Bíblia dentro da nossa mente para aplicarmos e descomplicarmos a vida também. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, a minha irmã Cleide, abençoa a minha irmã Fátima, abençoa a Gisele, abençoa a Alessandra, a Elisandra, a Carminha, abençoa, Pai amado, o Marcelo, que participou também dessa aula, todos os meus alunos, aqueles que não puderam estar aqui agora, Pai amado, e aqueles que serão meus alunos. Cuida, para que de alguma forma eu seja instrumento na vida deles, ó Pai amado. Instrumento de crescimento, instrumento de libertação. Me ajuda, Pai. Me capacita e abençoa a vida deles em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite e eu espero vocês na turma número 2 do Descomplicando a Bíblia, hein? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Rodrigo, rapidinho, antes de sair. Pode falar. Essa foi a última aula ou segunda-feira ainda tem? Essa foi a última aula de vocês, mas vocês continuam no grupo. A turma 2 vai entrar no grupo de vocês e eu vou continuar mandando o link para vocês e vocês continuam participando. Mas essa turma 1 acabou hoje. Seria a conclusão hoje. Só que vocês ainda não têm todos os módulos, que eu não postei todos os vídeos dos módulos. Então, eu vou continuar postando os vídeos dos módulos para vocês. E a gente pode continuar, mesmo começando, só para tirar uma dúvida contigo, mesmo começando a turma 2, a gente pode tirar dúvidas nas aulas dele? Do módulo que vocês estão, pode. E outra coisa, se a gente vê alguma coisa na nossa leitura que não tem nada a ver com o curso, tá? Na nossa leitura bíblica lá no nosso devocional, a gente ticar alguma coisa, a gente pode tirar dúvidas nas aulas? Igual a gente fez uma aula só sobre isso? Não só pode, como deve. Não só pode, como deve, tá bom? Pode perguntar o que quiser e eu costumo dizer, não saiam da aula com dúvida, tá bom? Amém? Obrigada. Gente, Deus abençoe vocês, uma boa noite, vamos estudar a palavra de Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite. Fique com Deus. Fique com Deus.